tem sido bênção para cada um de nós e enchido o nosso coração. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 20. Diz assim: Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos ou Gadarenos, dependendo da tradução. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele, ou o seguir. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, porque ela já é abençoada. Amados irmãos, essa, na minha opinião, é uma das histórias mais chocantes da Bíblia Sagrada, porque a decadência moral, psíquica, física, psicológica de um homem que não foi projetado para viver esse nível de sofrimento. Esse homem é o endemoniado de Gadara, um homem que posteriormente foi liberto, mas eu penso que vale a pena a gente discorrer algumas coisas interessantes ou muito importantes que Satanás acabou por roubar deste homem. Ele é apresentado a nós como um homem perturbado mentalmente, ele é apresentado para nós como um homem transtornado emocionalmente, desconstruído psicologicamente, machucado fisicamente porque vivia se cortando, vivendo indignamente e atormentado espiritualmente. Essa perturbação mental aconteceu porque havia se instalado nele, alojado naquele homem, hospedado naquele homem, vários demônios. O texto nos diz que ali estavam pastando pelo menos 2.000 porcos, o que nos sugere dizer que essa legião de demônios tinha pelo menos 2.000 demônios, se colocarmos um demônio para cada porco. Uma legião era considerada no Império Romano, por
uma esquadra de 6.000 soldados, há quem diga até 12.000. Mas o fato é aqui que este homem foi atormentado por esses espíritos malignos, e o diabo, os demônios estavam destruindo tudo que era mais precioso na vida dele. Primeiro, o que o Satanás roubou da vida dele? Primeiro, separaram-no de sua família. O diabo roubou o convívio familiar deste homem. Sem amor próprio, diariamente o homem possesso estava ferindo os mais próximos. Imagino eu que a família queria se aproximar deste homem, mas por causa da possessão maligna, ninguém podia ficar próximo dele. A família deveria ter investido todos os recursos, todas as alternativas, os médicos da época, quem sabe, o texto não diz. E é o drama de muitos casos. Quantas famílias estão chorando por viverem situações tão caóticas, tão complicadas quanto a deste homem. O diabo não tem família, mas ele tem planos. E o plano de Satanás é roubar a sua família, é roubar a sua vida. Aqui está uma excelente razão para a gente investir muito mais na nossa vida espiritual do que nas coisas secundárias da nossa vida. Está aqui uma excelente razão de tomarmos toda a armadura de Deus, como a palavra do Senhor diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, para que possais resistir contra os ataques de Satanás, os dardos inflamados do maligno. Nós precisamos ser espirituais. Segunda coisa que o diabo acabou com a vida deste homem, acabou com a sua vida social. A família, se sentindo totalmente incapaz, busca socorro na sociedade organizada, nas leis, talvez numa prisão compulsória, talvez numa internação compulsória, mas nada funcionou. Há poucos dias atrás, um rapaz, um pregador na nossa igreja, membro da nossa casa lá, disse que algo semelhante aconteceu. Uma moça que se feria toda. E ele perguntou num dado momento, porque ele nunca havia visto os seus braços mutilados, mas um dia ela foi com a blusa mais curta e ele perguntou: o que aconteceu com você? Eu gostaria de conversar com você. E imediatamente o diabo roubou o entendimento daquela moça e ele se manifestou dentro do ambiente de trabalho, numa área industrial aqui na Serra. Ele disse que os carros se colocaram de prontidão, a ambulância foi chamada, paramédicos foram chamados, mas ele sabia muito bem que se tratava de algo espiritual. Até o supervisor não convertido constatou de que fato se tratava de algo espiritual. O diabo é real. A Bíblia nos diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo roubou o poder, o diabo roubou a vida social deste homem. Terceira coisa que este homem perdera para Satanás foi a sua sanidade mental. Ninguém em sã consciência, em pleno juízo, procura os sepulcros para viver. Quem é que em sã consciência moraria num lugar tão triste, tão sombrio, tão frio, tão sem graça quanto o cemitério? A Bíblia diz no versículo 4 que muitas vezes ele tendo sido preso com cadeias e correntes, as cadeias eram quebradas por ele, e de dia e de noite ele gritava pelos túmulos e pelos montes, ferindo-se, se cortando. Então ele foi parar no fim do poço. Se tanto sofrimento já não bastasse, atacar o seu corpo frágil com o objetivo de matá-lo. Mas tenha paciência, eu não vim aqui falar de Satanás nem da ibope para ele, mas eu quero mostrar para você o nível de decadência moral que este homem chegou. Em quarto lugar, Satanás tirou a saúde física dele. O gadareno que gritava de dia e de noite sem dormir e sem descansar, estava com a sua vida por um fio, desnudo, desvairado, gritando pelos sepulcros, cortava a si mesmo num ritual macabro de autoflagelação, talvez manifestando assim um desejo de dar cabo à sua própria vida, mas certamente ali era uma ação de demônios que estavam afligindo aquele homem. Seu corpo todo ensanguentado, o endemoniado revela-nos um estado deprimente, deplorável, um nível de situação caótica que um ser humano pode chegar. Você já viu um caso assim?
Você já viu um caso assim de tamanha humilhação, alguém chegar numa situação tão triste, tão decadente? Mas a história do gadareno não acaba aqui. Todos consideravam ele uma causa perdida, alguém talvez irrecuperável, alguém talvez que não valia mais investir nenhum centavo sequer, mas Jesus chegou naquele lugar. Jesus chegou naquele lugar e deu cabo ao sofrimento daquele homem. As pessoas que antes viviam à distância daquele homem irrecuperável, daquela vida que não valia mais nada, Jesus se manifestou. João descreve em uma das suas cartas que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás. João diz também no seu evangelho, em João capítulo 10, o verso 10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida com abundância, vida plena que satisfaz. Então Jesus chegou naquele lugar, irmão, Jesus chegou naquele lugar para dar esperança. Então eu vim dizer a você que a esperança não está numa religião, não está numa denominação, mas sim em uma só pessoa, em Jesus, o Filho de Deus. O gadareno que não encontrava esperança, talvez há anos encontrou Jesus. A verdade é que, na verdade, é Jesus que encontrou ele. Jesus enfrentou um mar. Se você notar o capítulo 4, que antecede aquele que nós lemos, Jesus, ele atravessou um mar. Ele atravessou a tempestade para encontrar um só homem. Você já pensou o que Jesus passou para se encontrar apenas com você? Jesus encontrou o gadareno, levando esperança. Jesus é a esperança que jamais falha. Jesus venceu o mar furioso e agora vai vencer o inimigo furioso. Ele subjugou o mar agitado, agora vai libertar o homem agitado. O que acontece daqui para frente, queridos, é o que Jesus revela para nós nesta tarde. Pelo menos 4 aplicações que eu quero partilhar com você na pessoa maravilhosa de Jesus. Primeiro, o amor incondicional de Deus para buscar o perdido pecador. O amor incondicional de Deus para buscar o perdido pecador. Jesus deixou uma multidão inteira, largou a agenda cheia, os compromissos marcados. Me faz aqui lembrar ou parafrasear, quem sabe, com Marcos, no capítulo 6. Marcos capítulo 6 diz que Jesus não tinha tempo nem para comer. Jesus atravessa uma vez mais do outro lado do mar. E a Bíblia diz que Jesus chama os discípulos para comerem, para descansar um pouco. Ele havia recebido uma notícia da morte de João Batista, o seu primo. Então eu imagino que Jesus queria só curtir um luto. Mas quando ele desembarca naquele lugar, uma multidão, e a Bíblia diz que eles estavam como ovelhas sem pastor. Uma multidão estava esperando Jesus para ouvir uma palavra, uma voz, um amém, uma mudança. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que atravessa o mar, é o Deus que nós cantamos, oh impressionante amor, infinito amor, que atravessa, que salta os mares, que salta os montes para nos encontrar. Aleluia, aleluia, não há maior demonstração de amor do que esta. A Bíblia diz em Romanos 5,8, Deus prova o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Na verdade isso é mais do que amor, é graça, é favor imerecido, é quando nós estávamos presos em nossos delitos e pecados, é quando nós estávamos arraigados no mundo de pecado, no lamaçal, mas um dia Jesus atravessou a história e encontrou a você, encontrou a sua vida e te estendeu a mão, te deu uma nova chance, uma nova oportunidade, e hoje você está aqui. Por quê, pastor? Porque o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional, é graça derramada, é favor imerecido. E esta também é mais uma verdade, mais uma virtude de Deus que Ele revela nessa história. Segunda aplicação bíblica que nós encontramos dentro deste texto é que a graça de Deus, ela é maravilhosa para salvar.
Primeiro eu disse que é maravilhosa para perdoar, agora é maravilhosa para salvar. Nenhuma história ilustra tão dramaticamente o que é a graça salvadora de Jesus, a salvadora graça de Jesus, do que a história do gadareno endemoniado. O que de bem que ele fez para merecer essa salvação? Você já imaginou? A Bíblia aqui não fala por qual razão esse homem era endemoniado. Eu não sei se ele herdou uma maldição hereditária. Eu não sei se esse homem brincou com coisas espirituais. Eu não sei dizer se esse homem buscou Deus na religião errada. Eu não sei se esse homem fez pactos com demônios para poder ter alguma vantagem de alguma maneira nos negócios. Eu não sei dizer, mas o fato é, e nós não podemos negar, ele estava possuído de espíritos malignos. E todos nós sabemos que demônio não expulsa demônio, somente Jesus expulsa demônios. Uma certa vez os fariseus disseram: ele expulsa demônio porque ele tem demônio, ele é o príncipe dos demônios, ele é Beelzebu. E Jesus vai dizer: como que demônio expulsa demônio? Um reino subdividido nunca subsistirá. Então Jesus é aquele que tem autoridade até sobre os demônios. Os discípulos certa vez ficaram maravilhados porque eles foram enviados por Jesus, fizeram milagres, imporam as mãos sobre enfermos, e quando eles voltaram disseram: mestre, até os demônios se nos submetem, porque a autoridade está na mão de Deus. Não há diabo, não há inferno, não há nenhum inimigo que seja páreo para o poder de Deus. O endemoniado gadareno encontrou Jesus, melhor, Jesus encontrou ele. Ele não ia à igreja, mas entregava nem dízimo, nem oferta, nada. Ele não era um bom filho, não era um bom moço, muito menos um exemplo de cidadão, mas Jesus encontrou ele. Você e eu também não podemos fazer nada para merecer a salvação, porque ela é um presente de Deus. Ser salvo não trata-se de ser bonzinho. Para ser salvo não se trata de ser uma pessoa legal, de ser uma pessoa politicamente correta, de ser uma pessoa que faz caridade, como muitas religiões pregam, que você dá esmola, você vai ser salvo. Como diz lá no livro apócrifo de Macabeus, se não me falha a memória, o capítulo 15, fala que aquele que dá esmola será salvo. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que a salvação não vem por meritocracia, ou seja, não é pelos nossos bons feitos, mas sim pelo feito do Senhor. É pelo feito de Deus. Ele despiu da sua glória, Ele abriu mão do seu poder, Ele se fez carne e habitou entre nós, e encontrou aquele homem para dar a salvação à vida dele. E hoje você está aqui nessa noite, e se você não recebeu essa maravilhosa graça, você pode receber também. A Bíblia diz: pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela bondade de Deus. Foi Jesus quem tomou a iniciativa, foi Jesus que atravessou o mar, foi Jesus que partiu em direção àquele homem, Jesus o encontrou. Isto é puramente graça divina. Não há nenhum transgressor que não possa ser purificado, não há nenhum transgressor que não possa ser santificado pelo sangue de Jesus. Não há ninguém que não possa ser transformado pela graça de Deus. Irmão, irmã, não há limites para o poder de Deus regenerar a sua vida, não há limites para o poder de Deus mudar o miserável pecador. Aleluia, aleluia. Essa é uma das verdades, das virtudes mais bíblicas que nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras. Isso nos enche de esperança. Isso nos enche de esperança porque esse poder de Jesus não estava limitado àquele homem, mas está liberado a todos aqueles que creem, aqueles que entregam as suas vidas a Cristo. Em terceiro lugar, o poder extraordinário para libertar. Sabe, queridos, comparado a nós e aos animais, o inimigo pode até ter algum poder,
A gente vê isso na história de Jó, por exemplo. Quando Jó estava tudo certo com a família dele, com a vida dele, e um determinado dia ele é surpreendido por uma notícia que muda totalmente a sua história. Ele tem notícia de que seus 10 filhos haviam sido mortos, seus bens haviam sido destruídos, talvez saqueados, e de um homem muito bem sucedido, de um dia para o outro perde tudo, perde o apoio de esposa e perde o que, na minha opinião, um homem e uma mulher têm de maior herança nessa terra, que são os filhos. Mostrando ali que Satanás tem até um certo poder limitado, um pequeno poder. Então, comparado a nós, ele tem até considerável poder. Aquela violência daquele homem, do endemoniado de Gadara, da impossibilidade da sociedade encarcerá-lo. Olha o que o texto diz no verso 4 do capítulo 5: porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Eu não sei se você já teve uma experiência de uma manifestação pública assim, diabólica. Eu já tive muitas experiências de pessoas se manifestarem enquanto oravam. Há uns meses atrás, uma irmã da igreja me liga: pastor, eu preciso que o senhor venha na minha casa urgente, pastor. Eu disse: o que aconteceu, minha irmã? Falei: minha filha está endemoniada desde de manhã, era 3 horas da tarde. Eu disse: irmã, por que você não me ligou antes? Pastor, não queria incomodar o senhor. Eu estava em Vitória, estava terminando um trabalho, saí correndo, coloquei as ferramentas no carro, e quando eu cheguei naquele lugar, aquela moça estava com os pulsos avermelhados, com o pescoço avermelhado, porque ela havia tentado suicídio, e o dia inteiro eles tentando expulsar aqueles espíritos malignos. E eu comecei a orar, e o diabo tentou até me envergonhar. Ela veio a ficar sã por um momento, e quando eu dei alguma voz de comando, eu disse: eu estou liberta. Ela começou a rir de novo. Eu entendi que não se tratava de um demônio, se tratavam de vários demônios. E quando eu dei a voz de comando de novo, o diabo falou assim: eu te conheço. E eu disse: é verdade, você me conhece. Você sabe que eu estou no altar do Senhor. Ele tentou me confundir, porque a Bíblia diz que o diabo é mentiroso desde o princípio, ele é pai da mentira. Ele disse assim para mim: ah, mas todo mundo pode estar no altar. Eu disse: não é esse altar que eu me refiro a Satanás, eu me refiro ao altar da minha vida, que você sabe que eu estou. Em nome de Jesus, você não vai me envergonhar, você vai sair no nome de Jesus. E eu dei a voz de comando, e quando ela voltou em si: ai, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Quando o senhor chegou aqui, pastor? Eu perguntei a ela: você não viu nada? Eu falei: não, pastor. Lógico que não viu, né? O diabo rouba o entendimento da pessoa. E aquela moça nunca mais foi possuída por espírito maligno nenhum. Ela se reconciliou com o Senhor. Ela voltou para a igreja dela, que não era membro da nossa casa, e sim a mãe dela. Ela voltou para a igreja dela. Estava com a família desfeita, com o marido afastado de casa. E ela voltou para o caminho do Senhor, e ela foi liberta pelo poder do nome de Jesus. O poder de Jesus não há limite. Não há limite para o Senhor. Sabe, querido, quando se trata de um contraste como esse entre Cristo e Satanás, nós estamos falando de uma pouca chance. Nós não estamos falando de uma disputa de futebol, onde há 2 times que estão jogando muito bem, e a disputa está acirrada, ninguém faz um gol, e no últimos minutos de acréscimo do segundo tempo, alguém vai lá e faz um gol, e nossa, quase que perdemos, ganhamos a partida. Não se trata assim. Jesus é aquele que só de longe o diabo teve que se prostrar. Quando Jesus desembarcou, olha o que o texto diz lá no versículo 1: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos.
Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos, e lá no texto diz assim, olha, lá no versículo 6, quando de longe viu Jesus, não foi nem de perto, quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz. Não foi o homem são que gritou em alta voz, foi Satanás na vida daquele homem que gritou: que tenho eu contigo? Só quer me atormentar antes da hora. Sabe o que significa isso? Dizer que se Jesus tem poder nesse nível, nessa riqueza de detalhes, que não há aqui nenhum duelo, não há aqui nenhuma possibilidade de Satanás se dar bem, porque Jesus é Deus, é o próprio Filho de Deus, Ele estava lá. Se Jesus foi capaz de libertar a vida de um homem em tamanha decadência moral, física, psicológica, que dirá o que Jesus não pode fazer na sua vida, meu irmão? Que dirá o que Deus pode? Eu disse, o que dirá Jesus não pode fazer na sua vida? O que tem te prendido? O que está te perturbando? Talvez algo esteja te amarrando, coisas que têm te segurado, impedido você de fluir na vida de Deus. Qual o vício que tem destruído a sua vida? Eu vim dizer a você que não há limites para o poder de Jesus. Não importa o que está te escravizando, não importa qual é a prisão que esteja te detendo, Jesus pode quebrar essas cadeias. Ele quebra isso hoje, em nome de Jesus, na sua vida. Ele pode mudar o quadro da sua história, mudar os seus negócios, liberar a palavra final que você precisa, abençoar a sua casa. E em último lugar, o propósito de Deus para restaurar. O gadareno perturbado não foi trazido à existência por Deus para ser um escravo de Satanás, um cavalo de demônios, de maneira nenhuma. Tampouco um hospedeiro de espíritos imundos, marginalizados. Você também não, nós também não. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós fomos criados para refletir a glória de Deus. O propósito de Deus é nos dar vida, vida com abundância. Aleluia! Então, nessa dramática história da cura e conversão deste homem, nós podemos perceber o propósito de Deus em restaurar a vida daquele homem que outrora era possuído por espíritos malignos. 5 áreas Jesus tocou na vida dele. Primeiro, devolveu dignidade ao corpo dele. O corpo dele foi restaurado, nunca mais ele se cortou, nunca mais ele se flagelou, numa fuga talvez de perdoar-se os seus próprios pecados, numa fuga de culpa, não sei, mas nunca mais ele se autoflagelou. Jesus devolveu dignidade ao corpo daquele homem. Segundo, Jesus restaurou a sanidade da mente daquele homem. Quantas pessoas vivem em tanta confusão mental, de culpa, de coisas que cometeram no passado? Jesus já o perdoou, mas a si mesmo não se perdoa. Jesus nessa noite está dizendo para você que Ele te perdoa, Ele cura a sua sanidade mental. Quanto à alma dele, Jesus restaurou-lhe a santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, então é necessário santidade. Jesus restaurou a família dele. O texto diz que aquele homem disse: mestre, deixa eu te seguir. E a Bíblia diz que com insistência ele pediu que Jesus o permitisse. Mas Jesus disse: não, vá para a sua casa, vá para os seus parentes, eles vão ver o homem que você é agora. Imagina aquela família recebendo aquele homem. Imagina aquela família que tantas vezes trancafiou aquele homem numa tentativa. Você já deve ter visto matérias jornalísticas de mães que prendem filhos porque não conseguem detê-los, de mães que acorrentam filhos à cabeceira da cama,
Imagine agora aquela família recebendo aquele homem restaurado, são. O texto diz: aquele que antes estava dominado pela legião, estava agora assentado, vestido em perfeito juízo. Eles temeram. O que aconteceu com aquele homem? O que aconteceu com aquele homem? Ele foi liberto pelo poder de Jesus, liberto, transformado imediatamente pelo Mestre. Ele nunca mais foi o mesmo. Aleluia, aleluia. O Senhor teve compaixão dele. A ênfase aqui de voltar para casa revela o compromisso de Jesus e o cuidado de Deus com aquele homem. Aquele homem está agora voltando para casa para trazer alegria, refrigério para os seus parentes. Aqueles que estavam diuturnamente presenciando os estragos dentro de casa, as coisas sendo destruídas por causa do comportamento, da força descomunal de Satanás na vida daquele homem. A família agora está recebendo ele com alegria. A família agora está recebendo ele com flores. A família agora está recebendo ele com abraços. Olha como você está diferente. Não é aqueles olhos mais avermelhados, não é aquele homem mais machucado, espumando pela boca, mas é um homem agora são, sarado, liberto, transformado. Irmão, Deus pode fazer isso na sua vida. Deus pode suprir toda e qualquer área da sua vida. Deus pode suprir. Ele está aqui nessa noite. Jesus desejava que aquele homem que estava dando tanto trabalho agora voltasse para sua família, dando alegria, dando refrigério. Aleluia. Não obstante a isso, saiu a pregar por 10 cidades, contando das alegrias, das maravilhas que Jesus fez na vida dele. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, 10 cidades, tudo o que Jesus lhe tinha feito. E todos se admiravam. Todos vão se admirar do milagre de Deus na sua vida. Você crê nisso? Todos vão se admirar da transformação sobre você, em você e sobre a sua casa. Eu concluo dizendo que a minha oração é que Deus transforme a sua vida de forma tão radical como transformou também a vida daquele homem. Não há limites para o poder do Senhor. Não há barreiras que possam impedir o agir de Jesus. Não há inferno, não há Satanás, não há inimigo, não há ninguém que possa impedir o agir de Deus. Operando o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Essa história é impressionante, mas o objetivo é claro nessa noite, que se Deus mudou esse homem pecador, essa pobre criatura, Deus pode mudar você. A Bíblia diz em Romanos 15, tudo que foi antes escrito para o nosso ensino foram escrito. Essas pessoas passaram por essas experiências para que fôssemos inspirados por eles, para que fôssemos então de alguma maneira ver, olha, se Deus fez na vida dele, Deus pode fazer na minha vida também. E se Deus faz na sua vida, Deus faz na vida do seu familiar também. Não deixe de anunciar as maravilhas de Jesus. Não deixe de anunciar os grandes feitos do Senhor. Não deixe de anunciar, porque você é um vaso nas mãos do oleiro. Eu parafraseio nessa tarde o que Jeremias disse: não pode o Senhor, o oleiro, fazer o mesmo com você? Reconstruir na sua vida como se faz com um vaso quebrado e restituir-lhe na família como Jesus fez com o gadareno? Você é um vaso nas mãos do oleiro. Só se coloque na posição que Deus quer na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você e por você. Se coloque de pé. Se coloque de pé nessa noite, não, nessa tarde, desculpa. É a força do hábito, né? Lá não tem culto à tarde. Não existe caso difícil demais para Deus. Não existe crise demais que Ele não possa reverter. Não existe problema insolucionável para Deus. Não existe enfermidade crônica que o médico dos médicos não possa curar.
não há dilema que Ele não possa resolver, não há pecado que o sangue de Cristo não possa cobrir, não há culpa que Ele não possa perdoar, não existe pecador que Deus não possa transformar, não há impossíveis para aquele que do nada trouxe tudo à existência. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, obrigado Senhor por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque a despeito das nossas mazelas, de situações tão caóticas que podem nos acometer, o Senhor nos estende a mão, nos traz à tona para respirar, nos traz refrigério e alívio. Oh meu Deus, em nome de Jesus, transforma este homem, transforma esta mulher. Oh Deus, venha suprir toda e qualquer necessidade. Muda, Senhor, áreas que ainda não foram mudadas. Transforma, Senhor, aleluia, transforma, Jesus, áreas que não foram transformadas. Venha suprir, ó Deus, aquilo que precisa ser suprido. Nós oramos nessa noite e abençoamos a sua igreja nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Lutamos com armas